É um privilégio, você pode se assentar, é um privilégio participar dessa igreja, tanta gente servindo, uma igreja de muitas mãos, realmente. Eu estava até comentando no outro culto, que hoje de manhã, na aula lá na Escola do Discípulo, a gente estava falando sobre 1 Coríntios 3, e lá Paulo compara a igreja a um edifício, não é? Falando sobre os servos de Deus, que cada um de nós, líderes, né, participamos construindo esse edifício que é o santuário de Deus, que é a igreja. Então tem muita gente trabalhando, né, da mesma forma que numa obra você tem várias pessoas envolvidas para fazer aquilo acontecer, a igreja do Senhor também é assim. Então a gente tem que sempre se lembrar de honrar quem está servindo, não é? Com muito carinho no coração, pessoal do louvor, da adoração, da administração, da mídia. É isso aí, é muito bom. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Atos capítulo 17. Nós leremos do versículo 16 ao 21, mas ainda não. Você pode abrir aí Atos 17, 16 a 21, e nós leremos daqui a pouquinho. Sobre o que nós vamos falar? O tema da mensagem hoje é pregando Jesus em um mundo idólatra. Há algumas semanas, nesses últimos tempos, nós temos falado sobre evangelização discipuladora. Tivemos um treinamento, né, um workshop com o pastor Flávio Lúcio, que veio nos orientar, falou no Tadel também no começo do mês. Quem se lembra do pastor Flávio estava aqui quando ele ministrou? Foi uma bênção, não foi? Então nós temos falado sobre isso, porque entendemos que é nossa vocação pregarmos o nome de Jesus, amém? É a nossa vocação, desejamos fazer isso, desejamos estar preparados, e esse texto mostra para nós como que o apóstolo Paulo fez isso, não apenas nos espaços religiosos onde ele pregava, que eram as sinagogas, mas ele fez isso também no espaço público. Então talvez um outro título bom para essa mensagem seria levando a sua fé para o mercado, ou pregando Jesus, falando da sua fé no espaço público, na cultura. E a gente vai ver que o nosso Deus, Ele é o Deus de todas as coisas, Ele não está confinado só nesse tempo. Então a nossa fé não diz respeito só como nós nos portamos aqui dentro dessas quatro paredes, ou com os nossos amigos cristãos, mas a nossa fé, ela nos transforma de dentro para fora, para que fora daqui nós manifestemos a nossa fé também. Amém? Esse é o contexto que nós vamos falar hoje, e nós vamos aprender com Paulo a levar a nossa fé para o espaço público, olhando para aquilo que ele fez, olhando para Paulo em 4 situações. Paulo em Atenas, onde Paulo foi, o que Paulo sentiu, o que Paulo viu e o que Paulo fez. Então, olhando para essas características aqui, esses eventos de Paulo lá na cidade de Atenas, nós vamos aprender alguns princípios de como nós também podemos compartilhar a nossa fé publicamente, lá do lado de fora, na cultura, no mercado. Eu não sei se eu vou entender daqui a pouquinho, porque eu estou falando tanto de mercado. Quando uma pessoa nasce de novo, ela tem a sua vida transformada, ela tem os seus pecados perdoados, ela nasce de novo. Ela nasce de novo para uma nova vida, e essa nova vida se manifesta em todos os espaços. Mas, atualmente na nossa cultura, nós temos um certo receio de muitos cristãos de se afirmarem cristãos publicamente em outros espaços, ou de falarem da sua fé fora da igreja, porque a nossa cultura ela é bastante até essa característica de querer privatizar a fé das pessoas. Então a fé, a sua religião é algo seu, é a verdade sua, e você não pode falar disso em outros lugares, você vai falar disso na igreja só, né? A fé é para a igreja, então fora daqui os espaços são laicos, você não pode se manifestar sobre a sua fé. E a gente vai ver que Paulo fez diferente, e ele vai nos ensinar princípios importantes do porquê que nós também devemos levar a nossa fé a público. Vamos ler o texto?
Se você tem a sua Bíblia aí aberta, em Atos 17:16, nós leremos. Se você não tem a Bíblia aí, nós temos aqui a projeção. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, a primeira coisa que nós vamos falar: onde Paulo foi? O texto diz para nós que Paulo estava em Atenas, esperando alguns amigos. Eles tinham passado pela cidade de Tessalônica, onde ficaram 3 semanas e plantaram uma igreja, passaram pela cidade de Bereia e estavam a caminho de Corinto. Paulo não tinha a ideia de ficar em Atenas e plantar uma igreja ali, ele estava só de passagem. Mas não existe missionário de folga, né? O missionário é missionário o tempo todo. Então ele estava ali de passagem por Atenas, mas ele viu que a cidade era cheia de ídolos, tomada de ídolos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso que ele viu e o que ele sentiu mais para frente. Mas o texto diz que ele foi para 2 lugares. Em primeiro lugar, ele foi para a sinagoga, e a sinagoga era aquele espaço religioso onde os judeus se reuniam para ouvirem sobre a Torá, os ensinamentos daquilo que a gente conhece como Antigo Testamento, né? E ele sempre, quando ia numa cidade, ele ia direto ali na sinagoga para pregar. E ali falar sobre Jesus a partir do Antigo Testamento. Mas Paulo foi a outro lugar também. Onde que Paulo foi? Paulo foi à praça pública. Quando eu estava procurando a imagem para colocar aqui nesse slide, eu falei assim: qual a imagem que eu vou escolher? Uma imagem de uma praça? Geralmente as praças hoje em dia, a foto não tem ninguém, né? Tem uma pessoa andando de bicicleta. Mas não foi nesse lugar que Paulo foi pregar. Paulo estava numa ágora. Ágora é um mercado grego, da Grécia Antiga, ou da cultura grega antiga. Mas quando eu falo mercado, não é um lugar onde só você vai comprar comida. Era um centro cívico e filosófico e artístico. Toda a cidade estava ali. Então, ali tinha pessoas que estavam fazendo comércio, comprando e vendendo. Tinha artistas fazendo a sua arte. Ali perto da Ágora de Atenas, tinha um grande um lugar de espetáculo dedicado à dança. Então tinham artistas dançando ali. Os filósofos iam ali para debater as suas ideias. Se você queria saber o que estava acontecendo no mundo, quais eram os últimos editos do imperador, tinha lá aqueles arautos que ficavam falando o que estava acontecendo. Então você ficava ali, não tinha internet naquela época, não tinha nada. Então você imagina. Aí eu fiquei pensando, como é que o pessoal vai entender o que é ágora? Aí eu pensei, imagina o Instagram, o Mercado Livre, o iFood e o Facebook, todos eles pessoalmente, entendeu? Todas as pessoas que usam esses aplicativos, todos num lugar só, era mais ou menos isso aí. Aí eu peguei essa imagem aqui da virada cultural lá de São Paulo, que acontece na Avenida Paulista. Eu falei assim, é mais ou menos isso, porque tem artista cantando, tem gente pregando ideologia política, tinha gente fazendo comércio, comprando, vendendo. Foi nesse lugar que Paulo foi. Talvez para algumas pessoas isso pareça desafiador. Imagina, falou assim, você vai entrar lá no meio dessa galera e vai começar a pregar o evangelho. Mas o que eu vou falar? Né? Mas Paulo foi até ali. Paulo não se acovardou, porque ele conhecia o evangelho, que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e que não o evangelho é para todos os lugares e para todas as pessoas. Paulo foi até aquele lugar porque a nossa fé deve ser levada ao espaço público. Eu estava conversando com um professor meu na época do seminário, e eu estava me achando assim, né?
Eu achava que eu sabia muito. Aí eu falei, então, professor, a gente vive assim num mundo realmente muito relativista, né? Nós estamos vivendo numa era do relativismo. Aí ele falou, não, nós não estamos no relativismo, nós estamos vivendo no paganismo. Aí eu falei, meu Deus, paganismo, que nem aquela época lá atrás, assim, lá de Paulo, os deuses pagãos. Ele, exatamente, nós estamos vivendo num espaço onde existem muitas divindades. Existe a divindade do dinheiro, a divindade do sexo, a divindade do mundo profissional, a divindade das ideologias políticas, e muitas pessoas devotam as suas vidas a estes ídolos aí fora. Então nós temos vários cultos, várias entidades, vários deuses com D minúsculo na nossa sociedade. E o que eu percebo é que muitas vezes nós cristãos começamos, apesar de conhecermos a verdade, começamos a raciocinar com uma perspectiva um pouco pagã. O que é o paganismo? O paganismo é essa realidade de muitos deuses. E todos esses deuses têm poderes específicos, súditos específicos, templos específicos e uma adoração específica. Então, se a pessoa estava lá em Atenas e adorava a deusa Atena, ela ia ficar ali, ela não estava interessada em ir lá para o templo de Artemis ou na Diana dos Efésios, falar assim, não, porque Artemis é a deusa de tudo. Não, Artemis era a deusa, Diana dos Efésios era a deusa em Éfeso. E lá em Atenas você tem Atena, e depois lá em Corinto você tem Afrodite. Então, em cada lugar você tinha as divindades com seus grupinhos, e elas não se misturavam. O que acontece? O nosso Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele não é uma divindade tribal. Ele não é Deus só sobre a primeira igreja batista. Amém? A Bíblia mostra para nós, e nós recitamos isso como cristandade desde sempre, que o nosso Deus é criador dos céus e da terra e de todas as coisas que nele existem. Não é verdade? Então isso quer dizer que o nosso Deus, Ele não é um Deus pequeno que está restrito a um espaço. Ele é Deus de toda a terra. Ele é Deus tanto aqui dentro da nossa sinagoga, quanto Deus da praça pública. Ele é Deus na Afonso Pena, Ele é Deus na Praça do Rádio, Ele é Deus no Soter, Ele é Deus em São Paulo, Ele é Deus em Campo Grande. Por isso a nossa fé não deve ficar restrita só a esse espaço, mas ela pode e deve se manifestar em todos os espaços. Por quê? Porque Deus é Deus em todos os espaços. Amém? Se nós cremos que o nosso Deus é Deus sobre tudo, reina sobre tudo e todos, nós devemos fazer como Paulo, e nos engajarmos com a nossa cultura, irmos para os espaços públicos, testemunhar da nossa fé. Tem um texto de Provérbios muito interessante, eu até separei para colocar aqui. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, e nas portas da cidade faz o seu discurso. Então você vê que desde o Antigo Testamento a sabedoria divina não é privada, não é privativa. O que nós aprendemos é que a nossa fé em Jesus, ela é interior, mas ela não é oculta. Jesus transforma tanto a nossa vida privada quanto o nosso comportamento público. E Paulo, então, ele vai até lá para pregar Jesus nesse lugar. O que a gente pensa, eu até coloquei aqui um resumo disso também, num outro slide. A nossa vida cristã não deve ser vivida de maneira privada, apenas nos ambientes religiosos. Precisamos nos engajar com o nosso mundo, penetrar em nossa cultura de maneira sábia, para testemunhar da graça de Deus. Você pode dizer amém para isso? Amém. Quantos estão comigo até aqui? Amém. Paulo, então, ele vê aquilo tudo e ele fala, eu preciso testemunhar de Jesus. E aí Paulo vai e começa a dialogar com os filósofos, os estoicos e os epicureus. Eram duas escolas filosóficas que estavam ali. E Paulo começa a citar a filosofia. E aí você olha e você fala assim, mas aí beleza, né? Mas Paulo estava preparado. Como que eu vou... Eu não sei falar, eu não sou pastor, eu não sei, não tem esse arcabouço intelectual que Paulo tinha. Como que eu vou testemunhar da minha fé nesses espaços onde eu estou, nesses espaços públicos? Querido, cada um de nós
deve orar a Deus e pedir que o Senhor nos transforme em pessoas que têm discernimento espiritual para fazermos isso. Sabe por quê? Não existe resposta fácil no Evangelho. Sempre que a gente faz uma pergunta que parece ter uma resposta fácil, tipo assim, com quem eu devo me casar? Será que eu devo mudar de emprego ou não? Será que eu devo me mudar? A gente faz essas perguntas, a Bíblia não tem resposta. A Bíblia geralmente responde a isso com: está aqui o tipo de pessoa que você deve ser para discernir essas questões. Aí você fala, beleza, mas isso não me responde, eu precisava dessa resposta para amanhã. Como é que eu testemunho, como é que eu falo de Jesus? Olha, aqui está o tipo de pessoa, com Paulo, o tipo de sentimento que você tem que ter para discernir como que você vai testemunhar do Evangelho. Quer dizer, irmãos, que cada espaço onde a gente vai, cada um de nós, vai ter um direcionamento, uma estratégia dada por Deus que vai funcionar naquela ocasião. Paulo se engajou com os filósofos, mas outras pessoas poderiam fazer de outra forma. Por exemplo, olha que história interessante. Lá em 2 Reis capítulo 5, a gente ouve a história de Naamã. Vocês lembram de Naamã? Naamã, primeiro-ministro do reino da Síria, estava leproso e foi até Israel para falar com o profeta de Deus. E o profeta de Deus manda então que ele tome banho no rio, mergulhe 7 vezes para ficar curado, no Rio Jordão, e ele faz isso. E aí depois ele é curado. Como é que esse cara vai voltar para a Síria e vai continuar prestando culto à divindade da Assíria? Ele fala, cara, Deus me curou, Deus me encontrou, Deus me salvou, agora eu tenho a fé no Deus de Israel. Como que eu vou voltar para aquele espaço, para a minha profissão? Eu vou ter que largar minha profissão de primeiro-ministro da Síria. Será que ele chegou para o profeta e falou assim, ó, profeta, tem um quartinho aí, que eu agora não posso mais voltar. Como que eu vou adorar aquele Deus lá? Aquele lugar lá é todo ruim, aquele lugar é de uma divindade lá. Não, eu tenho que ficar aqui só adorando a Deus com você. Ele faz isso? Não. Ele volta para se engajar na sua própria cultura, no seu próprio espaço. Mas será que ele volta também despreocupado, falando assim, de boa, Deus me curou, mas isso aqui é foro íntimo, entendeu? É a minha fé pessoal, e o meu trabalho não tem relação com a minha fé. Não, ele fica em crise. Ele sabe que ele tem que voltar e ele volta, mas ele volta diferente. Ele volta para fazer aquilo que ele fazia antes, mas de um modo diferente. Então, olha só o que o texto diz para nós. Ele diz, disse Naamã, já que você, profeta, não aceita o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra de Israel, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor, o rei da Síria, vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Então você vê um homem em crise. Eu tenho que voltar e parte do meu trabalho é entrar num templo pagão e me ajoelhar diante de um ídolo. Eu tenho que fazer isso, é parte do meu trabalho. Eu não posso largar meu trabalho. Mas eu vou fazer isso, agora eu vou fazer diferente. Eu vou levar essa terra aqui de Israel e quando eu entrar no templo, eu vou colocar aquela terra ali na frente do altar. E quando eu me ajoelhar, eu vou me ajoelhar sobre a terra de Israel, para que fique claro para todo mundo que eu adoro ao Deus de Israel. Eu estou ali cumprindo a minha função, mas eu não me prostro diante desse Deus. Olha só a estratégia que Deus deu para Naamã. Foi criativo ou não foi? Tem muita gente que fala assim, esses crentes, tudo é respostinha simples, tudo resposta fácil. Cara, no cristianismo não tem resposta fácil, não. No cristianismo a gente tem que orar, a gente tem que pedir discernimento de Deus, criatividade. Agora mesmo eu estava conversando com o Rodrigo Almeida e ele estava me falando como construtor, como que ele faz para testemunhar da fé dele, na cultura, nos relacionamentos dele. Ele disse assim para mim, sempre que eu vou fechar um contrato com um cliente, eu digo o seguinte, olha, nós somos cristãos na nossa construtora. E nós entendemos que Deus deu muito mais do que a gente merecia em Cristo Jesus. Por isso, nós vamos fazer a sua casa. E eu me comprometo a entregar muito mais do que você está pagando. Em excelência. Você vai ver durante o projeto todo que nós vamos entregar muito mais, porque nós fazemos aquilo que Deus fez conosco.
Olha só, que estratégia fenomenal. Se engajando publicamente, tornando a sua fé pública, mas de uma maneira respeitosa, de uma maneira que faz sentido para as pessoas. Ou seja, ele deixou de ser um construtor porque ele aceitou a Jesus. Não, aceitei Jesus, vou deixar de ser construtor, agora eu tenho que virar pastor. Não, ele vai continuar sendo um construtor, mas vai ser diferente. Olha que legal, né? É uma bênção isso. Então, a gente precisa ter sabedoria para levar a nossa fé para o mercado, nossa fé para o espaço público. Quando eu estava fazendo faculdade de fisioterapia, eu fiquei com essa crise também. Porque eu queria ganhar meus amigos para Jesus, mas eu não sabia como. Eles não me davam muitos ouvidos, eu era meio motivo da piada lá, né? Eles me chamavam de Jesus. Aí quando eu chegava, eles diziam, Jesus, Jesus chegou o Cordeiro de Deus e tal. Então eles tiravam sarro, eu não ligava assim, né? Mas eu falei, como que eu vou ganhar esses caras? Eu não tinha muito respeito deles, porque eu não compartilhava a vida com eles. Aí eu lembro, eu cheguei, tinha um telefonezinho ruim, aqueles primeiros que tirava foto, assim, a foto que você quase não conseguia ver quem era, né? Podia ser de qualquer pessoa. Você tirava a foto sua, parecia, sei lá. Aí eu fui na porta da sala e bati uma foto da lista de chamada, que ficava lá, né? A lista de presença. Aí eu comecei a orar pelos meus amigos. Deus, fulano, beltrano, ciclano, Deus me abre uma porta. Me ajuda a testemunhar publicamente da minha fé aqui no espaço da universidade. Eu não quero ser só crente na igreja. Eu quero ser crente aqui. Deus me dá estratégia. Aí eu pensei numa estratégia. Validei com o meu pastor, antes que alguém fale qualquer coisa, tá? Validei essa estratégia com o meu pastor e falei assim, olha, eu não posso ir nas festas, porque eles viviam nas festas, né? Festa de faculdade é terror. Aí eu falei, eu não posso ir nessas festas, mas eu vou fazer o seguinte, quando for festa de aniversário de alguém, nessa festa eu vou. Eu não vou para ficar a festa toda, não vou beber com eles, mas eu vou para orar pelo aniversariante. A estratégia, eu vou chegar bem cedo na hora que começa a festa, porque não tem ninguém bêbado ainda, né? A coisa está de boa, só vou ficar meia horinha ali, e vou chegar, e vou falar assim, olha gente, vamos orar pelo fulano, vou declarar uma palavra de bênção, sempre vou levar 2 pessoas do meu PGM comigo, para dar bom testemunho, né? E para elas me ajudarem, vai que um dia eu estou meio fraco na fé, né? Então eu tinha que estar bem acompanhado, e o povo do PGM comigo. E aí o que começou a acontecer? A primeira peça que eu fui, o povo falou assim, não é possível. Jesus! Você aqui, Jesus? O que você veio fazer aqui? Ô irmão, eu vim porque é seu aniversário, não é seu aniversário? Ô cara, mas você nunca vem nas festas. Eu vim orar por você. Ô cara, eu aceito. Ô gente, vamos orar aqui, ô fulano. Vamos orar aqui, Jesus e tal. Levanta a mão. E aí eu orava por eles. E ficava ali um pouquinho, depois ia embora. Depois ia ter outra festa de aniversário, eu ia fazer a mesma coisa. Aí eles começaram a me esperar, toda a festa de aniversário, eles sabiam que eu ia. Eles já me avisavam, ô Jesus, hoje tem festa, mas é de aniversário, tá? Você vai lá. Beleza. Aí teve um dia que um menino fez uma grande festa de aniversário, gastou uma grana, e convidou todo mundo, não ia ter ingresso, era free, open bar, assim, era o sonho de quem gosta dessas festas. Só que no mesmo dia tinha um show da exposição aqui, um show sertanejo. Sabe quem foi na festa do menino? Eu e os moleques do meu PGM. E aí, aquele prejuízo financeiro para o menino, né? Aí ele falou assim, cara, agora eu estou vendo com quem que eu posso contar. Vocês que nem participam dessas festas estão aqui. E os outros preferiram pagar para ir em outro lugar e não vieram aqui. Poxa, Yuri, obrigado, cara. Ora por mim mesmo. Deus abriu uma porta para um testemunho de amor. E esse menino, graças a Deus, depois de um tempo, nos tornamos amigos mais próximos e ele recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas eu tive que orar, eu tive que dizer, Deus, como que eu vou fazer? Não tem uma resposta fácil, mas nós temos que entrar na nossa cultura, no lugar onde estamos, e pedir, Deus, abre a porta, mostra para mim, me dá estratégia, como que eu vou testemunhar, como que eu vou alcançar o coração das pessoas, e não ficar com medo, restringindo a sua fé só a esse espaço. Amém? Amém. Quantos aqui estão me entendendo? Digam, eu estou.
Beleza, isso é importante para mim. Bom, depois de saber onde Paulo foi, porque ele foi para o espaço público, nós vamos ver o que é que Paulo sentiu. O que é que Paulo sentiu? Indignação profunda. Essa palavra indignação profunda, é uma palavra que ela denota, tipo assim, uma pessoa que está tão abalada que está a ponto de ter um ataque. Essa palavra era usada no Antigo Testamento grego para descrever o sentimento de Deus quando o povo caía em idolatria. Deus levantava o profeta e dizia assim: olha, o meu povo me provocou a ira. É essa palavra, a indignação, porque se entregaram aos ídolos. Porque Deus é um Deus ciumento, Ele tem ciúme do seu povo. E não é, quando eu falo ciúme, não é ciúme mesquinho e opressivo. A gente está falando de um sentimento de amor tão grande, que quando você vê aquela pessoa amada se perdendo, se entregando a ídolos, está perdendo a vida, você fala: cara, não é possível que essa pessoa vai por esse caminho, e a gente sofre, a gente chora. É esse tipo de indignação. Eu não sei se você já sentiu, provavelmente já deve ter sentido isso por algum parente, algum amigo que você amava muito, você está vendo a pessoa dando murro em ponta de faca, perdendo a vida, você fala assim: cara, eu não acredito que essa pessoa está indo por esse caminho. Não, essa indignação profunda. É uma indignação que ela é equilibrada, ela é uma indignação pelo pecado. Então Paulo olha e fala assim: cara, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão se afastando de Deus, mas ao mesmo tempo é um amor, é uma compaixão muito profunda. Pode passar o slide. O oposto do amor, alguém já disse, né? O oposto do amor não é ódio, mas é indiferença. Quando nós amamos, nós não temos como ficar indiferentes. Infelizmente, muitos de nós, quando a gente olha para a nossa postura com relação às pessoas que estão perto de nós e se perdendo, a gente percebe: cara, eu acho que estou sendo muito indiferente, eu acho que eu não amo. Eu digo que eu amo as pessoas, mas está faltando essa indignação de eu olhar e falar assim: cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mover em direção a essa pessoa. Foi isso que Paulo sentiu, esse sentimento que te leva a fazer alguma coisa. Você simplesmente não pode ficar parado. Alguns anos atrás, eu fui visitar uma pessoa aqui da igreja. Não, ela não era daqui da igreja. Um líder de PGM falou assim: pastor, me acompanha numa visita. É uma mulher assim bem opressa, tal, e eu não sei como que é e tal essa visita. Você pode ir comigo? Eu falei: vamos. Aí a gente foi. Chegamos lá, quando a gente entrou na casa, a gente já sentiu aquela opressão maligna. Eu falei: caramba. Eu falei: me conta a sua história, né, e tal. Ela falou: então, olha, eu tenho um namorado, e aí ele saiu de casa, né, e foi ficar com a outra, porque a outra fez um trabalho para ele. Aí ele foi. Aí o que eu fiz? Fiz um trabalho para ele voltar. Aí ele voltou. Daí a outra, fiz um outro trabalho, maior ainda. Daí ele voltou para ela. O cara pareceu uma bolinha de ping-pong, né? Aí depois eu fiz um outro trabalho mais forte ainda. Aí ele voltou. Mas aí ela foi e consultou com não sei quem, que é muito poderoso. E aí quando eu fui perguntar quanto é que ficava o outro trabalho, ele não tinha condição de pagar. E a minha irmã falou que o pastor orava de graça, né? Então por isso que eu chamei o pastor. Aí eu falei, obrigado pela parte que me toca. Mas, bom, tem até pastor que cobra, né? Mas eu não cobro não, tá de boa. Aí eu falei: olha, eu vou te falar sobre Jesus. E se você entregar a sua vida para Jesus, não existe mais esse negócio de trabalho. Não existe esse negócio de maldição. Não existe mais você ficar sendo jogado de um lado para o outro por essas divindades. Jesus é mais poderoso do que tudo. Aí ela falou assim: se eu aceitar Jesus, ele volta? Aí eu, ixi. Não, se você aceitar Jesus, você vai ser tão completa, você vai ser tão feliz, que Deus vai te dizer o que você tem que fazer. Você vai viver uma vida diferente. Aí ela: beleza, então eu quero. Então vamos orar. Começamos a orar por ela. Ela ficou possessa por espíritos malignos. Nós oramos pela libertação e eu percebi que aquele seria um trabalho longo de discipulado e libertação. Depois que a gente terminou, eu anotei
escrevi várias orações, né? Ela falou assim, às vezes eu sinto medo à noite. Eu falei, faz essa oração aqui. Eu colocava, escrevi oração do Pai Nosso, escrevi várias orações. Ela, não, eu vou ler isso aqui, eu vou orar. E eu fiquei orando no meu coração, o Espírito, vai alcançando o coração dela, Senhor, vai alcançando. Mas na hora que a gente estava indo embora, ela falou, sabe, pastor, eu não sei porque que eu fico assim, tão pesado com essas coisas, porque eu sou muito espiritual, quer ver? Vem cá. Aí ela me levou numa sala da casa, abriu a porta assim, aí veio aquele cheiro de incenso e de velas e... Irmãos, eu nunca vi tanta imagem, tanto ídolo, tanto sacrifício, tanto altarzinho. Há várias entidades diferentes. Estava tipo Atenas, entendeu? Quase que tinha até um bonequinho do Playmobil lá, se duvidar. Entendeu? Eu vi um jornal lá, uma mulher que pegou um bonequinho do Senhor dos Anéis e achou que era Jesus, né? E rezava para o bonequinho do Senhor dos Anéis. Era capaz de ter. Tinha muita coisa. E naquele momento meu coração se entristeceu. Eu falei, meu Deus, essa moça está sufocada pela idolatria. Foi isso que Paulo viu. Ele viu os ídolos lá. E o que Paulo sentiu, foi o que eu senti naquela hora. Eu falei, Deus, essa é uma mulher criada pelo Senhor, a sua imagem e semelhança. O Senhor Jesus morreu por ela. Deus, como deve estar o teu coração com tudo isso? Antes de ir embora, eu falei para ela, eu falei assim, olha, você precisa entregar de fato seu coração para Jesus. E o dia que isso acontecer, você não vai precisar de mais nada que tem nessa sala. De mais nada. Porque Jesus te basta. Ela, obrigado, eu gosto muito das minhas coisinhas aqui. Eu falei, tá bom, depois a gente volta. E ela continuou sendo acompanhada pelo pessoal do PGM. Mas eu me lembrei desse sentimento, sabe? Paulo deve ter sentido exatamente isso. Essa indignação. Fala assim, cara, dá vontade de sair quebrando tudo. Fala assim, isso é um ídolo. Mas ao mesmo tempo, compaixão por aquela pessoa. Como que a gente sabe que Paulo teve compaixão? Porque no versículo 17... diz que ele arrazoava nas sinagogas com os judeus e com os gregos, também na praça principal. Ele argumentava, ele conversava, perguntava, discutia respeitosamente. E porque ele respeitava tanto as pessoas e conversava com elas de uma maneira respeitosa, eles até convidaram Paulo para falar no Areópago, sair da praça pública. Não, vamos aqui no templo de Ares. Agora, puxa vida, já imaginou? Ele pregar o evangelho no templo da divindade pagã. Mas foi porque ele foi respeitoso com aquela cultura. Ele não chegou com um chicote, seus pecadores, e vocês vão tudo morrer, vão para o inferno. Que é muitas vezes a postura de alguns cristãos hoje em dia. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que 80% das pessoas não querem ter um vizinho evangélico conservador fundamentalista como vizinho, que geralmente esses caras são tidos como os chatos, não é? Aqueles que falam, têm um amor pela verdade, falam sobre pecado, mas falam sem compaixão, não é? Paulo mostrou esse equilíbrio. Ele não deixou o evangelho de lado, a mensagem da verdade de lado, mas ele fez isso de modo compassivo. Quando ele chega em Corinto, ele fala assim, eu nada fiz saber entre vocês, senão Jesus Cristo e este crucificado. A cruz de Jesus era o símbolo máximo para Paulo, porque na cruz a gente tem o equilíbrio perfeito, de um Deus que se ira contra o pecado e pune o pecado, mas também um Deus que é tão amoroso a ponto de colocar o próprio Filho naquela cruz para nos salvar. Então por isso que nós precisamos da mensagem da cruz, porque ela é o equilíbrio perfeito entre o amor e a verdade, para que o amor não se torne mole, nem a verdade se torne dura demais, não é? Pode passar. A cruz é o símbolo máximo deste Deus, que é tão santo que necessita punir o pecado, mas tão amoroso que entrega o seu Filho em favor de nós. Foi isso que Paulo sentiu, e eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, se a gente não sentir o que Paulo sentiu, eu sei que a gente fala assim, que a gente não deve se guiar por sentimentos e tal, mas aqui isso é fundamental. Se a gente não tiver esse sentimento de amor, de compaixão, de zelo pela verdade, de amor pelo perdido, a gente ia estar andando por Atenas só tirando foto, que nem turista, assim, que legal, esse tem, olha, igual a gente vive todos os dias. A gente tromba toda hora, convive com gente que está sendo esmagado pelos ídolos e a gente não consegue sentir compaixão.
Nós precisamos que Deus, para que sejamos uma igreja evangelizadora, precisamos que Deus nos dê um batismo de amor, de compaixão, de zelo pela verdade, para que a gente se incomode como Paulo se incomodou. Depois ele viu, o que Paulo viu? Ele viu os ídolos, ele viu que a cidade estava tomada de ídolos. Essa aqui é a deusa Atena, que era a padroeira da cidade de Atenas, né? Eu até brinquei ontem que eu ia colocar a outra imagem da deusa Atena, que era do Cavaleiros do Zodíaco, do desenho, né? Que minha mãe não deixava assistir quando eu era adolescente. Eu assistia no vizinho, mas Deus já me perdoou desses pecados, glória a Deus. Mas essa é a deusa Atena que eu achei aí. Paulo viu ídolos por toda parte. Agora, interessante é que não é... A palavra que está escrita ali, que Lucas usa, não é ver... blefos, né? A palavra ver no sentido de eu estou vendo essa cadeira, é óbvio. Paulo viu vários ídolos, é lógico, todo mundo via vários ídolos. A palavra é teorel, de onde a gente extrai a palavra teorizar. É um ver diferente, é um ver por debaixo dos panos, é um ver com discernimento. Sabe por quê? Às vezes... a gente acha que só está vendo o ídolo quando a gente vê uma imagem de gesso ou de madeira. Estou vendo um ídolo. E às vezes a gente vê coisas que não são imagens e não percebe que são ídolos. Que existem ídolos por toda parte na nossa cultura. Por trás de cada problema moral, por trás de cada problema social, por trás de cada dor, por trás de cada injustiça, por trás de toda infelicidade, existe um ídolo. Tim Keller diz o seguinte, pode passar. O coração humano toma coisas boas, como uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais e até a família, e os converte em coisas essenciais. Nosso coração endeusa essas coisas como o centro da vida, porque conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado, segurança, proteção e realização, se as alcançarmos. Então, as coisas boas da nossa vida, elas são ídolos em potencial. A carreira, o casamento, os filhos, tudo aquilo que a gente extrai significado delas. Ele até no livro, esse autor no livro Deuses Falsos, ele diz assim, pense nas coisas que você tem na sua vida. Existe alguma que se for tirada, você desmorona, você perde a sua identidade, seu sentido, e você pensa, não, a vida não vale mais a pena? Isso pode ser potencialmente um ídolo para você. E são coisas boas que se tornam ídolos. E eles estão por toda parte. Será que nós estamos conseguindo enxergar os ídolos escondidos por aí na nossa cultura? Ou a gente está recebendo tudo como se fosse tudo normal? Assim, não, cada um escolhe como viver e tal, e a gente vai perdendo esse discernimento que nós estamos, gente, não é num lugar diferente do que Paulo estava, não. É paganismo hoje, era paganismo lá e continua sendo paganismo hoje. A gente precisa ter esse olhar apocalíptico, não apocalíptico no sentido de fim do mundo, mas de revelador. Esse olhar de revelação, porque talvez na nossa própria vida existam ídolos. E por último, nós já falamos de onde Paulo foi, o que Paulo sentiu, o que Paulo viu e o que Paulo fez. Paulo pregou sobre Jesus e a ressurreição. Num lugar onde os filósofos estavam falando sobre a sabedoria do viver bem, Paulo muito bem poderia ter falado de Jesus e não da ressurreição, porque tem muita gente que adora falar de Jesus, mas não da ressurreição. Eu fico impressionado com o tanto de gente que não sabe nada do evangelho e fala que sabe alguma coisa. Eu estava vendo uma entrevista num podcast, um músico aí, falando os negócios da Bíblia, eu falei, meu Deus, nada a ver. Até a Anitta agora, né, falou um negócio, esse negócio de temer a Deus. Ninguém tem que temer a Deus, porque temer é ter medo. Ninguém deve estar com Deus por medo de ir para o inferno. Eu falei, nossa, isso aí a gente aprendeu lá no Mini, na lição número 1. E o povo falando assim, nossa, que sabedoria. Todo mundo gosta de Jesus, mas ninguém entende a mensagem do evangelho de verdade aí fora.
Por isso que Paulo explicou, ele falou sobre Jesus e sobre a ressurreição. Para que não ficasse só assim, não, eu sigo Jesus porque Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Jesus é o não sei o que mais que já existiu. Porque segredos da prosperidade de acordo com Jesus. Todo mundo tem um Jesus para se adaptar à sua idolatria, né? Mas não, Paulo fala de Jesus e da ressurreição. Ele apresenta o evangelho inteiro. Deus como Criador, Deus como Redentor e sobre a ressurreição também. Que era aquilo que ia fazer os gregos ficarem arrepiados. Pô, ressurreição dos mortos, nada a ver. Esse cara é um tagarela, né? Mas ele não deixou de falar. Ele não ficou com medo de ser zombado. Ele foi zombado, mas ele não deixou de falar por medo da zombaria. E às vezes a gente tem medo da zombaria e deixa de testemunhar do evangelho, que é o evangelho que salva. Porque a cruz de Jesus, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? E aí então ele estabelece um ponto de contato. Ele fala da ressurreição, aqui eu trouxe 1 Coríntios 15, 14, porque se nós deixarmos de fora a ressurreição de Cristo, acabou o evangelho, é em vão a nossa fé. Pode passar. Paulo faz uma conexão com a cultura e depois coloca o conflito. Ele começa exaltando os poetas daquela época, os gregos, e aí os gregos falam, nossa, ele conhece da nossa cultura, né? Olha que interessante. É como se você fosse evangelizar uma pessoa lá no sertão nordestino e você começasse a falar assim, não, como diz Jorge Amado. Aí a pessoa, nossa, ele conhece da nossa cultura aqui, né? Olha que interessante. Isso denota respeito. Mas depois ele partiu para Jesus e pregou a ressurreição. Então a gente busca a conexão. Deus, qual é o ponto de contato que eu tenho com essa pessoa? Às vezes é o time de futebol, é o contato que eu estabeleci com um rapaz lá do prédio que eu estou orando para ganhar ele para Jesus. Ele adora futebol, eu também gosto, então toda vez que a gente se encontra, a gente para e fica conversando sobre futebol. Então eu achei a conexão, mas eu não vou ficar só buscando a conexão, eu tenho que apresentar o conflito, eu tenho que mostrar para ele como que o evangelho se insere na minha vida de alguém que gosta, como alguém que gosta de futebol. E isso aconteceu quando eu contei para ele que, pasmem, em dezembro de eu vou abrir o coração aqui para vocês, tá? Vou até tomar uma água. Em dezembro de 2012, num domingo pela manhã, aconteceu um fato inédito, que talvez jamais se repetirá. Tomara que se repita, né, irmão? Corinthians e Chelsea. Final do Mundial de Clubes. Falei, meu Deus. Era de manhã, 8 da manhã o jogo, no domingo. E aí eu pego a escala de pregação durante a semana. Quem é que ia pregar domingo às 8 da manhã? Moá. Aí eu falei, meu Deus, cara, acho que eu nunca mais vou ver meu time jogar esse jogo de novo. Eu vou estar lá pregando, né? Mas passou rápido essa crise, tá, gente? Estou brincando. Até meu pai falou assim, cara, olha, se você quiser eu posso substituir, fica tranquilo. Nosso pastor é muito amoroso, né? Mas eu falei, não, é um privilégio para mim pregar a palavra de Deus. Eu nunca vou abrir mão de pregar a palavra por causa de um jogo de futebol. Tem alguém ali que pode ouvir o evangelho e passar da morte para a vida. É esse prêmio que eu quero, não é o mundial, entendeu? E aí eu contei isso para ele, para esse meu amigo lá do prédio. Ele falou, eu não acredito, você foi para a igreja? Eu falei, fui, cara. E eu lembro do Éder, que é corintiano também, era o dia que ele e a esposa iam ser enviados, né? E ele estava assim, tipo, roendo as unhas, eu achando que era nervosismo, sim, né? Por causa do culto, mas não, era do jogo. E aí depois apareceu um outro irmão ali atrás, no meio da pregação, o irmão lá atrás. Aí eu até falei, glória a Deus, aleluia, perdi aqui rapidinho. Mas aquele cara, depois, um outro dia, ele falou assim, cara, sabe o que eu fiquei pensando naquilo? Cara, você deve amar muito a Deus, esse Jesus, a sua religião, para você ter perdido esse jogo para ir na igreja. Eu falei, cara, eu gosto de futebol, gosto do meu time, mas eu amo Jesus. Jesus é a melhor coisa, cara. É incomparável. Aí ele... vamos conversar mais sobre isso depois. Eu falei, vamos. Olha só o que acontece. Os últimos versículos.
passa para os últimos versículos. O que acontece depois que Paulo apresenta o evangelho para aquelas pessoas? Ele busca conexão, apresenta o conflito, e quando eles ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Zombaram de Paulo, podem zombar de mim e podem zombar de você. Agora, a gente não deixa de falar de Jesus com medo de zombaria, amém? Aqui nessa igreja tem que ter crente disposto a sofrer escárnio por causa do evangelho, senão a gente vai parar de pregar. Não. Alguns zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Ou seja, teve um pessoal que não zombou, também não creu, ficou assim em cima do muro, igual rapaz, eu quero ouvir mais sobre isso. Faz sentido, interessante. Mas alguns homens juntaram-se a ele e creram. E entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com ele. Se Paulo não tivesse apresentado publicamente o evangelho com medo de zombaria, ele não ia ter alcançado Dionísio, Dâmaris e os outros. Eu posso ser zombado, mas se eu voltar com um comigo, valeu a pena. Se você não anunciar com medo da zombaria, você vai voltar de mãos vazias. Volta com um, mas volta. É assim que Paulo nos mostra como que a gente tem que ser para levar a nossa fé para o mercado, para ser crente do lado de fora da igreja. A gente tem que ir até onde as pessoas estão, ir para a praça pública, se envolver na cultura. A gente tem que sentir o que Paulo sentiu, essa indignação profunda, que é um equilíbrio de zelo pela santidade de Deus, mas amor pelo pecador. A gente precisa discernir quais são os ídolos da nossa cultura para que a gente possa denunciá-los. E por último, a gente precisa apresentar Jesus. Jesus e a ressurreição. A ressurreição é a base da nossa fé, gente. A ressurreição é aquilo que calca a nossa fé na história. Eu vi uma vez uma pessoa perguntar, por que você acredita em Jesus e não em Thor? Eu falei, porque não existe evidência de que Thor existiu, veio, alguém registrou isso, alguém viu. Não, cara, isso é conto. Não, Jesus existiu, ele veio. Igual quando Paulo estava mais à frente, o pastor Ronaldo gosta desse texto também, quando Paulo está apresentando o seu caso a Festo. E ele está falando para Festo e ele diz assim, e esse Jesus que eu prego, ele morreu e ressuscitou dos mortos. Aí Festo dá uma risada, né? Tipo, aí para cima de mim, né? Ressuscitou. Aí Paulo vira para Agripa, que era judeu, e fala assim, fala para ele. Ou eu falo, você quer falar? Pode falar. Agripa assim, né? Ele sabe, ele é judeu, ele sabe, tudo aconteceu. Essas coisas não aconteceram num canto. Não é invenção de alguém. Temos testemunhas, a nossa fé está calcada na verdade. Se alguém pode levar a sua fé com robustez para o espaço público, somos nós. Jesus e a ressurreição. E aí, alguns podem zombar, não tem problema. Outros vão ficar em cima do muro. Outros vão crer. Mas a gente vai ter cumprido o nosso papel. Amém?